jogo hoje, não tem como a gente jogar como jogamos no jogo passado. Não fomos o Flamengo. Pra gente ganhar o jogo hoje tem que ser diferente. Eu sei que quanto cansaço é tava todo mundo cansado pra mas, irmão, hoje não tem como. Hoje tem que ser 200%. Passa a palavra pro treinador. Rapaziada, acho que, como o professor falou, como é bom ser campeão, né? Várias oportunidades que a gente teve de vencer jogos difíceis e buscar uma liderança, buscar o nosso objetivo. E hoje, mais uma vez, estamos dentro da nossa casa, onde a gente tem que, cada um, ver onde é que precisa melhorar para a gente retomar a vitória. A gente dentro de casa, a gente é muito forte. Então, tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo, vai voltar a ganhar novamente bem, vencer, que é o mais importante. Vamos embora a todos, Deus abençoe. Fala, nação rubro-negra, que partidaça ontem do Schola. É uma insanidade se a diretoria não contratar em definitivo o Schola. E o Filipe Luís é fundamental para isso, porque ele já tá vendo o futebol que um dos melhores jogadores do Sub-20 do Flamengo, ele tem. Schola marcou 2 gols, o Flamengo venceu por 2-0 o Bahia. Eu vou falar tudo sobre esse jogo, falar também, atualizar para vocês a colocação do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro Sub-20. Vou falar sobre o absurdo que foi o editorial do Globo, né? Parece que todo mundo tá se incomodando muito com o poder que o Flamengo vai ter quando tiver o seu estádio. Então, o Globo fez um editorial, o Eduardo Paes respondeu esse editorial, um editorial, assim, absurdo, contra o Flamengo, contra o nosso estádio. E agora o Globo tá muito preocupado com o Maracanã, né? Nossa, o Globo parece que virou o pai do Maracanã. Maracanã vai continuar de pé e quem quiser jogar lá vai jogar. Tem Vasco, tem Botafogo, tem Fluminense e tem Flamengo também, que mesmo com o estádio vai mandar alguns jogos lá no Maracanã. E conseguiu a concessão pelos próximos 20 anos. Então não entendo o chororô do editorial do Globo. E falar tudo também sobre Flamengo versus Atlético Mineiro, partida dificílima, mas se Deus quiser, no final do apito do juiz, a gente vai continuar na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Vou falar para vocês o horário e onde assistir esse jogo. Essas e outras vocês encontram agora na Fla Geral TV. E se puderem, deixe o seu like, se inscrevam no canal, estamos quase com 500 mil e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E lógico, nação, vou começar o vídeo falando sobre Schola e também sobre a vitória do Flamengo em cima do Bahia, a primeira vitória do Filipe Luís. O Flamengo chegou à 5ª colocação, mas antes de falar sobre esse jogo, onde o Schola deu um show, mais uma vez dentro de campo, marcando os 2 gols da vitória, eu tenho que falar sobre o assunto da compra desse jogador. Não é possível que uma pessoa em sã consciência da diretoria afirme e compre essa briga de não contratar o melhor jogador, um dos melhores jogadores que a gente tem no nosso Sub-20. O Schola, além desse show que ele deu contra o Bahia, durante toda a temporada ele vem mostrando que é fundamental para esse time, e lembrando que a gente tem uma final dia 24 de agosto do Mundial contra o Olympiacos. Então, para mim, é uma insanidade da diretoria rubro-negra de não contratar um jogador que tem um passe fixado em $500 mil. 2,5 milhões de reais, para mim é muito dinheiro. Mas para o Flamengo investir num jogador desse calibre, para mim é um valor bem justo para um jogador dessa qualidade. O Flamengo já quebrou a cara com Richard Rios, que vem batendo um bolão lá no Palmeiras. O Flamengo vendeu por um valor muito barato, praticamente descartou um jogador, assim como a princípio ele está querendo fazer com o Schola. Então um clube que pagou 7 milhões de reais pro Thiaguinho, renovou o contrato com ele, o que custa comprar um jogador dessa qualidade? Então o Filipe Luís vai ser fundamental pro Schola ficar. E o Filipe Luís conversando com a diretoria, até porque no final desse mês termina o contrato desse grande jogador. Jogador que fez 2 gols nessa partida, fez um gol aos 26 minutos do primeiro tempo, fez outro gol aos 36 minutos do primeiro tempo. Jogador com uma velocidade incrível. O Flamengo começou ali sofrendo um pouquinho contra o Bahia. Bahia que está numa boa colocação, tem os mesmos números de pontos do Flamengo, mas lembrando que o Flamengo tem 11 jogos e os outros times ainda vão jogar nessa rodada. Então, eles vão continuar com um jogo a mais. Por enquanto, o Flamengo está na 5ª colocação, com 19 pontos. O Flamengo já entrou na zona de classificação para a próxima fase, que são os 8 primeiros. O Flamengo teve alguns destaques nessa partida. Um dos destaques foi o Diogo, goleiro do Flamengo.
Quando o Flamengo estava ganhando por 1-0, teve um lance que eu tô mostrando para vocês aí, que o Fortaleza ficou na cara do gol e o goleiro com muita frieza fez uma defesa dificílima. Então, eu quero destacar o Salles, lateral direito do Flamengo, o Diogo, que bateu um bolão, o Ryan jogou muito bem, o Chola eu nem preciso falar, o Wellington sempre fazendo ali um pivô com qualidade, um jogador que consegue atrair a marcação adversária, dando brechas para outros jogadores do Flamengo entrarem dentro da área e marcarem os seus gols, assim como foi com o Chola. Então, o Flamengo bateu um bolão, foi bem legal a gente ver esse time do Felipe Luiz vencendo a primeira, é bom que dá moral pro time, dá moral pro Felipe Luiz, e já deu para ver um pouquinho ali do dedo do Felipe Luiz nesse jogo. O Flamengo jogando com mais tranquilidade, tocando melhor a bola, indo pro ataque quando tinha oportunidade realmente de levar perigo pro adversário, senão o Flamengo rodava a bola. Então foi um time mais tranquilo do que aquele jogo contra o Fortaleza, que foi a estreia do Felipe Luiz, muitas mudanças no sub-20 do Flamengo, e parabéns, vão para cima deles. E diretoria do Flamengo, pelo amor de Deus, é uma insanidade da parte dos senhores não contratarem o Chola. Então, eu peço a vocês que estão vendo o vídeo, por favor, subam a hashtag no Twitter. Eu não tenho Twitter, não tenho Instagram, mas subam a hashtag lá, FlaCompraChola, FlaCompraChola. Vamos gritar desse lado aqui para ver se a diretoria escuta a gente. E o Chola, que é um grande jogador, pelo que a gente está vendo, pelo menos no sub-20 do Flamengo, ele tem essa oportunidade de jogar o Mundial em agosto, porque é um dos melhores, ou se não, o melhor jogador do nosso sub-20. Então, diretoria, compre, porque senão vocês vão se arrepender, porque o moleque bate um bolão. Queria saber a opinião de vocês, viram o jogo? Coloque a opinião de vocês aqui embaixo do vídeo. Se não viram, tem os melhores momentos, vou deixar na descrição e também fixado nos comentários. E que vergonha esse editorial do Globo contra o novo estádio do Flamengo. É lógico que teriam várias reclamações de todos os lados. E o Globo, como sempre faz com o Flamengo, tentando denegrir a nossa imagem, ele agora coloca que se o Flamengo construir o estádio, o Maracanã virará um elefante branco. Acusou o Eduardo Paes de só querer votos e o Eduardo Paes respondeu a essas calúnias do Globo. E o subsecretário do Cláudio Castro, que é o governador, já falou que vai tentar intervir para não ter um estádio naquela região, para o Flamengo não conseguir o seu estádio. É muita inveja, é muito desespero das pessoas em ver um clube construir um estádio. Eu não vi nenhum chororô em nenhum lugar do mundo com isso. Somente aqui no Rio de Janeiro, porque quem é grande, quem é gigantesco, quem é o maior, ofusca as outras pessoas. E o pessoal, quando olha para o Flamengo, fica ofuscado. E eles querem que o Flamengo não cresça. Mas já era. O nosso estádio vai sair de um jeito ou de outro. E não é com dinheiro público, não. É com dinheiro que a nação rubro-negra consegue para o Flamengo. Porque se não fosse a grandeza da nação rubro-negra, o Flamengo não estaria nessa situação financeira tão boa quanto está hoje em dia, se planejando para ter um próprio estádio. Vamos ver e ouvir esse editorial nojento do Globo. A despeito de interesses clubísticos e eleitorais, a cidade não carece de novo estádio, ainda mais a apenas 3 quilômetros do Maracanã. Está bem servida com os que tem, e seria péssimo para a cidade e para o país se o Maracanã se tornasse mais um elefante branco, como acontece com estádios construídos ou reformados para a Copa de 2014, que passam a maior parte do tempo às moscas. O Flamengo tem dito que não o abandonará mesmo com a nova casa. Mas é improvável que erga uma estrutura orçada em 2 bilhões de reais para jogar apenas de vez em quando. Um dos melhores e mais populares estádios do mundo não pode ser palco apenas de jogos ou shows especiais. Com a queda no público, a conta da manutenção sobrará para o Estado. Para todas as torcidas, portanto. Assinado editorial do jornal O Globo. Conforme vocês puderam ver, eles estão muito, mas muito, nossa, como o Globo tá preocupado com o Maracanã, né? Parece que a função do Globo é cuidar do Maracanã. Estádio que ninguém queria. E Flamengo e Fluminense foram lá, na época da pandemia, continuaram bancando o Maracanã, e agora a preocupação do Globo é do Maracanã se tornar um elefante branco. Falou que o Maracanã precisa diminuir os custos. Ô mula, como é que vocês querem que o Maracanã tenha baixo custo se o Maracanã, somente para abrir para uma partida, custa em torno de R$1 milhão? Os estádios, a maioria dos estádios do Brasil, 70% da renda ficam com o clube. No Maracanã, 35% da renda vai para o clube. O Flamengo consegue ter lucro sim no Maracanã, graças à nação rubro-negra. Mas é muito complicado e sobra muito pouco para o Flamengo.
Agora, falar que o Flamengo vai sair do Maracanã, vai acabar o Maracanã, aí é um problema nosso, realmente? É um problema do Flamengo querer construir um estádio? O Flamengo já gera para o Rio de Janeiro mais de 2 bilhões de reais por causa dos jogos do Flamengo. Aí são bares lotados, hotéis cheios, torcedores que vão para o Maracanã, consomem nos restaurantes também, em volta do Maracanã. E o Flamengo não pode construir o seu estádio porque o Globo não quer, porque tem um monte de antes desesperados querendo morar na Sibéria só porque o Flamengo vai construir o seu estádio. Eles não aguentam com a grandeza do Flamengo e o Flamengo vai construir o seu estádio e vai ficar cada vez maior e melhor. Queiram vocês ou não, chorem na cama, que é um lugar quente. E aí o prefeito Eduardo Paes, ele disse o seguinte sobre isso: o Maracanã tem uma importante dimensão pública e jamais poderia pertencer a apenas um clube. É o que todo mundo sempre fala, o Maracanã é de todos, o Maracanã é de todos. Aí o Botafogo pode ter o seu estádio, né? Um estádio dado pelo governo. Eu não vi editorial do Globo na época. Aí o Vasco tem o seu estádio, que é São Januário, que vai ter ajuda também da prefeitura para poder reformar o estádio, né? Com potencial construtivo, eles vão fazer um bem bolado lá e vão melhorar o estádio do Vasco. E não vai ter jogo no Maracanã? Pelo amor de Deus, cara. Vai ter jogo no Maracanã? O Vasco não luta tanto para jogar no Maracanã? Tem o Vasco para jogar no Maracanã, tem o Botafogo para jogar no Maracanã quando quiser, tem o Fluminense, tem o Flamengo que vai mandar alguns jogos pro Maracanã. Não vão ser todos, porque a gente vai ter a nossa arena. E se é perto ou longe do Maracanã, aí, irmão, reclama da urbanização do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é bem complicado. Então ele, continuando, ele falou isso aqui, ó. É um patrimônio de todos os cariocas, de todos os brasileiros. Seu papel deve ser semelhante ao que tem o Wembley lá em Londres, que convive em equilíbrio com múltiplos estádios de grandes clubes da cidade. E claro que vai ajudar a cidade do Rio de Janeiro ter o estádio lá. Então é um chororô danado, a gente tem que lutar muito para ter o nosso estádio. E a gente está lutando e vai conseguir esse estádio, querendo ou não o Globo, querendo ou não o subsecretário do governo aqui do Rio de Janeiro, porque o Flamengo sempre foi contra tudo e vai continuar sendo contra todos. E é hoje, nação rubro-negra, às 21h30, Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro lá na Arena MRV. Vai ser o primeiro jogo do Flamengo nessa nova arena na casa do Galo. O Galo que nos últimos 5 jogos venceu apenas 1. Então, que o Flamengo continue deixando o Galo nessa situação complicada no Campeonato Brasileiro. O Flamengo está na primeira colocação com 27 pontos e o Atlético Mineiro está na 11ª colocação com apenas 18 pontos. Esse jogo vai ter transmissão pela Rede Globo e também pelo Premier. O Flamengo deve ter uma escalação diferente da última partida. O Flamengo tem alguns lesionados, né, como o Igor Jesus e também o Cebolinha, que ainda não se recuperou desse problema no quadril, e os jogadores que estão nas seleções. Lembrando que o Eric Pulgar já voltou e está apto para esse jogo. Pode ser que ele apareça até no time titular do Flamengo. Flamengo que deve ir a campo com o Rossi no gol, lateral direito, Wesley, o esquerdo, Ayrton Lucas. Na zaga, Davi Luiz ao lado do Fabrício Bruno. De volante, ou o Léo Ortiz continua como volante, ou o Eric Pulgar substitui o Léo Ortiz. O outro volante é o Alan, um pouco mais na frente o Gerson, aí vem, aberto pela direita, o Luiz Araújo, aberto pela esquerda, o Bruno Henrique, e como centroavante, nosso Pedro. Mas lembrando que durante uma parte do treino, o Carlinhos jogou no lugar do Pedro, até porque o Pedro e o Gerson vêm de vários jogos seguidos, estão desgastados, mas a princípio os dois vão para o time titular. Caso o Pedro tenha que ser substituído, aí entra o Carlinhos, que faz a mesma função do Pedro. Jogo difícil, mas temos toda a capacidade, total capacidade de conseguir sairmos com os 3 pontos da Arena MRV, desse novo estádio do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, que é um bom time, para mim vai ser uma grande partida, um jogo que os dois times são ofensivos, tentam sempre o gol adversário, então para mim um jogão de bola. Que bom que a transmissão vai ser pela Globo, porque aí a maioria dos torcedores do Flamengo podem ver esse jogo. Conforme já é tradição, para mim, pelo menos um gol o Pedro vai conseguir colocar para dentro do barbante nesse jogo contra o Galo. 2-1 placar, um jogo difícil, um jogo complicado, mas se Deus quiser, a gente vai sair com os 3 pontos. Mas galera, caso o Flamengo não consiga vencer, pelo menos um empate já seria um bom resultado. A gente tem que ser muito consciente. No começo do campeonato, o Flamengo faz um planejamento de jogos que podem perder pontos, jogos mais possíveis de perder pontos, e outros que não. Com certeza, esse jogo contra o Atlético Mineiro lá na casa deles é um jogo que talvez o Flamengo tenha colocado que poderia sair com um placar meio complicado. Então,
mesmo se a gente não conseguir a vitória, pelo menos um ponto já deixa a gente numa situação boa diante desses desfalques que a gente tem pela Copa América e também dos lesionados. Então, pra cima deles, não se esqueçam, 9h30 na Globo ou no Premiere, onde vocês quiserem assistir, Flamengo versus Atlético Mineiro, jogão de bola pra gente continuar, se Deus quiser, na liderança do Brasileirão. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, bom jogo a todos, até a próxima e fui!